Olá, gente, como vão? Tudo bem? Eu sou o Edu Oliva e hoje nós falaremos a segunda parte do regionalismo americano. Vocês lembram que semana passada eu fiz a primeira parte, falei um pouco sobre a Grande Depressão norte-americana que aconteceu depois do crack da Bolsa, em 1929. Aquilo se deu no interior, né? A manifestação artística se deu justamente no interior dos Estados Unidos, e eu continuo hoje falando sobre esse momento, sobre esse período tão importante que ocorreu nos Estados Unidos. Ok? Então vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para que a gente tenha uma ideia, né? Nós finalizamos com esse slide aqui, ó. Vocês lembram bem, né? Porque eu falei que esse movimento foi mais popular entre 1930 e 35, e eu coloquei uma fotografia do lado direito, uma pintura do lado esquerdo, e mostrando, né, como é diferente a forma, a tradução disso para o real, né? Quando a gente olha a fotografia, é o registro do instante, é aquilo. Se aquilo é bom ou ruim, está registrado dessa maneira. Na pintura, não. O artista tem a condição de interferir, né? Interferir na realidade e escolhendo a melhor forma de se apresentar uma pintura, ou melhor, de apresentar um fato, de apresentar um tema, de apresentar uma realidade, um momento que aconteceu, né? Só que percebam que aqui há um acalentar, né? Você tem uma dificuldade, que era uma situação extremamente complicada, esse período da Grande Depressão Econômica Americana, mas você tem uma mãe tentando tranquilizar a menina, que está segurando um lenço aqui na mão esquerda, né? E aqui você tem não uma residência, mas você tem um ambiente temporário, né? Você tem uma tenda, né? Onde essas pessoas estão, e a criança chorando ali no chão. Deve haver uma escassez de alimento, quer dizer, uma falta aí de alimento. Então, a situação é muito mais complicada do que o artista, o pintor, conseguiu colocar aqui através do quê? Das cores, através de uma outra forma de representar. Então, quando a gente vê na linguagem pictórica, a gente vê imagens tranquilizadoras do coração americano. O grande problema naquele momento era a Grande Depressão. Tudo bem? Isso foi falado semana passada. E nessa semana continuaremos falando, só que através de relações com outros momentos da mesma época que aconteceram também nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Apesar das grandes diferenças, né, de estilo entre artistas regionalistas específicos, a arte regionalista, em geral, era de estilo relativamente conservador e tradicionalista, uma arte que vem do interior, uma arte que brota do interior, né? Não das grandes metrópoles, não de Nova York, não de Chicago, mas uma arte que brota do interior, das dificuldades de um povo que vive digamos, hoje em dia a gente fala em agropecuária, né? Para poder cercar essas duas, tanto a terra como os animais dessa terra.
né? Então, é um povo conservador e tradicionalista e que automaticamente, ao fazer a obra de arte, também tem um estilo conservador e tradicionalista, né? Esses artistas regionalistas, eles apelavam à sensibilidade do povo americano. Apelava no quê? Na pátria, na noção, na nação norte-americana, né? Somos membros de um mesmo país, que temos que fazer esse país crescer. Era essa a ideia do povo norte-americano, justamente nessa época pós-depressão. Enquanto eles se opunham totalmente às influências de fora, às influências do estrangeiro, às influências da arte francesa. A gente não pode esquecer que a arte europeia, através de Paris, era a arte dominante em todo o mundo, em todo o globo, né? A arte francesa, a arte feita em Paris, era uma arte extremamente respeitada pelo mundo todo, né? E os americanos achavam que eles não teriam que se influenciar por esse tipo de arte, e sim criar arte a partir da nação, a partir do interior. Então, aqui tem dois conceitos que entram em embate constante. O primeiro conceito é a arte do exterior, e o segundo é a arte do interior, né? Então, ao invés de você buscar referencial lá fora, você busca dentro da... Por quê? Porque os questionamentos estão ali dentro do seu país. Então, toda a produção artística vem a partir de um questionamento, que esse questionamento seja nosso, para que a solução a essas questões também sejam nossas, e não ficar importando o tempo inteiro arte, né? Porque parece, quando a gente fica só importando, parece cópias. Todo país tem sua própria cultura, né? Então, você deixa de ser refém dessa cultura alheia, né? Dessa cultura de fora. Então, olha que interessante. Aqui nós temos 4 telas, né? De norte-americanos, de artistas norte-americanos, mas percebam que há uma influência gigante lá de fora, lá da Europa, lá da França, né? Mais precisamente em Paris, e eram justamente essas influências que os artistas regionalistas abominavam. Tá? Então, vamos lá. Antes da Segunda Guerra, da Segunda Grande Guerra, o conceito de modernismo não era claramente definido no contexto de arte americana, né? Por exemplo, no Brasil, em 1922, já havia uma ideia do que poderia ser o modernismo. Tanto é que vem a Semana de Arte e tudo, mostrando o que era, por exemplo, textos do Oswald de Andrade, textos modernistas, obras de arte, Tarsila do Amaral, já colocando um novo tipo de fazer arte, né? Do fazer artístico. Era diferente de tudo aquilo que vinha anterior a ela, né? A Tarsila. E outros artistas como um todo, poetas como Carlos Drummond de Andrade e gente da época, Mário de Andrade mesmo, gente que estava ali criando coisas novas, né? A partir de novas ideias, de novas formas de fazer o quê? Com que o país crescesse através da arte, né? E que o brasileiro pudesse, né, a partir daquilo que estava sendo produzido em arte, receber essa modernidade. Tá? Nos Estados Unidos,
ainda não era definido. Quer dizer, a gente está falando de 1940, e esse conceito de arte moderna, de modernismo e modernidade ainda não era algo que o norte-americano tivesse se apropriado, né? Isso acontecerá durante a guerra, com a fuga de vários artistas da Europa por causa dos nazistas, perseguições e tudo. Eles acabam migrando para os Estados Unidos e aí eles começam a mostrar esses trabalhos que eles continuam produzindo. Outros artistas americanos começam a entender o porquê disso, quer dizer, era um outro mundo, né? O mundo do século XIX, o mundo do início do século XX, eram muito diferentes do que estava se vivendo anterior à Segunda Grande Guerra. E aí, quer ver o que eu vou apresentar para vocês? Olha só, né? Houve, nesse período, uma luta para definir um tipo de arte exclusivamente americana. Era esse o interesse deles, uma arte exclusivamente americana. E aí, de que maneira eles fazem? A partir da própria cultura. Qual era a cultura? No caso do esporte, a gente tinha o boxe, né? Esse é um belíssimo trabalho, belíssimo trabalho. Olha só que interessante. Veja esse rapaz aqui, ó, olhando para nós, olhando para quem está fruindo com a obra de arte. Nós. Né? Então, nós estamos observando isso como espectadores dessa luta, e ele está aqui com o cigarrinho no canto da boca, olhando para a gente. E até esse também está não só olhando para a luta, mas olhando para nós, que estamos aqui. Há uma conversa, há um diálogo entre o espectador e a obra. Quando há essa relação entre os dois, a gente costuma chamar de fruição. Há uma fruição, com R, de rua, né? Fruição, a gente pode... não é fluir, tá? É fruir. E essa relação de fruição. Então, deixa de ter o conceito anterior, o conceito mais antigo, de ser um mero espectador, para olhar aquilo, né? Contemplar a obra. Agora não tem isso da contemplação. Nós estamos nos relacionando com os lutadores ao mesmo tempo que estamos aqui, ó, diante dos dois que estão olhando para nós. Estão mostrando para nós alguma coisa, né? Mostrando para nós que talvez a gente tenha que ver o futuro do país, né? O futuro dos Estados Unidos, através da sua própria cultura, né? Então, a gente enxerga a partir de dentro, né? Olha que interessante, né? Essa é uma grande obra, uma obra muito conhecida nos Estados Unidos. E aqui, ó. No caminho para determinar o que seria a arte americana, os artistas americanos rejeitaram as tendências modernas vindas do Armory Show e as influências europeias, particularmente da Escola de Paris. Então, o que aconteceu? Houve uma exposição nos Estados Unidos com obras de artistas americanos, chamado Armory Show, né? E outra exposição que vieram também artistas da conhecida Escola de Paris. Então, ó, aqui é do Armory Show, para que vocês tenham uma ideia de muitos trabalhos que vieram, George Braque, Picasso, e por aí. Eu vou falar um pouco disso. Os membros da Escola de Paris, com certeza, eles tiveram um papel essencial em toda a arte que foi produzida na França, tá? Além disso, esse termo acaba tendo uma história tendo com D de dado, viu? Não com T de tatu. Acaba tendo uma história tão interessante quando seus membros, principalmente por abranger questões migratórias e políticas.
em especial as que envolvem os conflitos da Segunda Grande Guerra. Nessa moderna Escola de Paris, olha só essa obra, vejam bem, os membros da Escola de Paris com certeza tiveram um papel essencial em toda a arte. Não eram os iluminadores medievais que possuíam o mesmo nome. Por isso que a gente chama de moderna Escola de Paris. Na época, na Idade Média, chamava-se Escola de Paris, esses caras que faziam o quê? Faziam iluminuras. Então, olha só, não eram os iluminadores medievais que possuíam o mesmo nome. Os iluminadores medievais eram pertencentes à Escola de Paris. Deem uma olhada, gente, na diagramação dessa folha. Olha que trabalho lindo. Isso aqui era uma página, por exemplo, olha só, ele quer falar de coisas com a letra B, como se fosse um dicionário. Olha que trabalho extremamente bem realizado para se fazer isso. E olha, aqui são várias cores. Olha, se usa vermelho, preto. Gente, mas eu vim aqui para falar de regionalismo americano, não vim para falar de iluminura medieval. Mas é só para mostrar, né, que Escola de Paris é uma coisa e moderna Escola de Paris é outra. E aí, gente, a história se passa dessa forma, né? Os pintores regionalistas, né, os artistas regionalistas americanos, eles queriam tudo menos as influências do Armory Show e menos as influências da Escola de Paris. Essa era a grande sacada deles. Vamos voltar para o slide. Tá? Então, aqui, gente, olha que bacana. Os membros da Escola de Paris, com certeza, tiveram um papel essencial em toda a arte que foi produzida na França. E, assim, como eu já disse, era uma arte muito importante, essa arte parisiense, e era dominante no mundo. Além disso, esse termo acaba tendo uma história interessante quando seus membros, principalmente por abranger muitas questões migratórias e políticas, imaginem a guerra, a Segunda Guerra Mundial, as perseguições, né? Antes disso, alguns artistas que saíam da Rússia, que saíam da Espanha, tudo em direção a Paris, né, a capital da França, tinham problemas porque não eram tão aceitos assim. Eram outras culturas chegando, como se fossem refugiados, né, chegando em algum lugar. Então, sempre as pessoas tinham um olhar pouco receptivos para com esses artistas, um certo preconceito, né? Em especial as que envolvem os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Lógico, se você tinha os nazistas, eles, na sua maioria, eram os alemães. Quando um alemão chegava em Paris, ele era bem ou mal aceito, não tem nem o que, né, questionar. Diferente do que muitos pensam, a Escola de Paris não foi um local físico. A ideia não era essa, ou um movimento. Na verdade, Escola de Paris é um termo muito conhecido na França para descrever um certo grupo de artistas, que eram os artistas estrangeiros. Nele poderíamos achar somente autores de origem não francesa. Assim, qualquer pintor, escultor ou arquiteto imigrante poderia, de uma maneira fácil, ser citado pela crítica da época como participante da Escola de Paris. O termo Escola de Paris foi utilizado pela primeira vez por um crítico chamado André Varnot, isso em 1920. Nessa época, ele queria se referir aos artistas de origem não francesa, que eles eram relativamente conhecidos por suas obras muito famosas. Essa escola, ela descreve a importância de Paris nas primeiras décadas do século XX
Existe um livro muito importante, escrito por um alemão da Escola de Frankfurt, que é uma escola filosófica, é a mesma escola que tinha o Theodor Adorno, Hannah Arendt. É muito importante o conceito, né, da Escola de Frankfurt. E existia um partícipe dessa escola chamado Walter Benjamin. E ele escreveu alguns livros, um deles é importante, chamado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Era justamente falando da divulgação da arte, de espalhar a arte através de gravuras, né? Através de ilustrações sobre a arte propriamente dita. Ele discute isso, né? A obra de arte nessa era, a era da reprodução. E tem um outro livro dele, que é contando um pouco a história de Paris no final do século XIX, início do XX. Mas ele conta tudo, ele fala do calçamento. Então, ele fala praticamente do que ocorria na cidade de Paris justamente nesse período esfuziante, né? Dessa alegria, nesse efervescer, né? Porque era um fervor, né? Paris nessa época, tudo acontecia na Cidade das Luzes, tá? E vamos fazer o seguinte, na próxima semana eu continuo falando da Escola de Paris para mostrar justamente que os artistas regionalistas americanos não queriam saber dessa influência, nem da Escola de Paris, nem da exposição Armory Show, que acontece também nos Estados Unidos. Semana que vem tem mais, e será o terceiro encontro nosso aí de 20 minutos. E eu gostaria bastante que vocês entrassem no Edu Oliva Oficial no Instagram, né? Então, aí vocês podem me seguir e que a gente possa continuar enviando material para vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Valeu, gente. Tchau, tchau.